Aruardo, domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Domestic Nakanojo aqui no canal, onde hoje irei falar sobre os capítulos mais recentes, capítulo de número 263 e capítulo de número 264. Foram capítulos que eu gostei, achei que foram emocionantes, divertidos e satisfatórios. Vou ser honesto com vocês, eu realmente apreciei esses capítulos, por conta de que vocês vêm reparando que eu venho sendo uma das pessoas mais chatas com a obra, eu venho pegando no pé, venho criticando o que a autora vem fazendo, a decisão errada que ela coloca às vezes na obra, só que eu também elogio ao mesmo tempo. E esses capítulos, eles estão mais estáveis, eles não estão sendo tão problemáticos como foram os anteriores. Foram capítulos mais divertidos, digamos que do anúncio lá do Natsu para geral, então eu gostei, digamos que da forma como foi conduzida, porque eu quero que você pense um pouco comigo. A gente tá lendo a obra até agora, a Hina não teve desenvolvimento até agora, por que a gente vai continuar xingando a autora? Obviamente, eu vou continuar criticando, com educação, obviamente, vocês sempre devem falar com educação se vocês querem criticar de alguma maneira a autora, vocês nunca podem ofender, porque daí vocês estão passando do limite. Mas, para todo caso, o que eu quis dizer... Críticas, a gente sempre vai poder fazer. Se eu achar que é necessário falar alguma coisa da Hina, eu vou falar. Tanto que vai ter uma parte dedicada que eu ainda vou ressaltar da Hina. Só que o que eu quero que vocês entendam é que não podemos pegar só isso e digamos que já odiar a obra. Porque a autora vem agindo com a Hina assim praticamente desde o começo. Tô sendo honesto. Então, a gente deve suportar, a gente deve fazer a crítica, mas deve pegar o que foi bom do capítulo. Pelo menos ao meu ver. Porque eu acho que Domekanojo é uma obra que eu gosto de ambos os chips. Por mais que não pareça, eu gosto de Natsu Hirui. Eu tenho meus problemas por conta que a autora não quis dar desenvolvimento para a outra waifu. É esse o problema que eu tenho. Mas o chip Natsu Hirui eu gosto. Eu acho que a forma como foi desenvolvida foi muito bonita. Então, pelo menos, teve uma cena decente. Eu gostei da cena que teve do capítulo. Foi uma cena que eu achei fofa, bonita, divertida, de se admirar da Rui e do Natsu. Foi uma cena que eu gostei, porque tem cenas que eu não gosto do casal, como eu falei no vídeo passado, só que nesse eu gostei da cena mais relevante que teve dele, que foi do capítulo de número 264. Então você vai perceber no vídeo que tem cenas que eu gostei, tem algumas partes que eu vou falar com vocês mais sobre a Hina, mas o capítulo como um todo não tem, digamos que, o que criticar sim, falar que a autora errou, porque foram bons, pelo menos ao meu ver. No caso, eu diria que sem dúvida, Serizawa e Fumiya deve acontecer, porque é aquele chip que vai morar no meu Kokoro sempre, por mais que eles nunca se conheçam, o destino deve interligá-los, afinal estamos falando da Best Girl, a verdadeira de Domekanojo, e estamos falando do segundo melhor homem de Domekanojo, que é a Serizawa e o Fumiya. Eles são, digamos que aquele chip supremo, são aquele chip que bate qualquer chip possível que poderia ser criado na obra, para vocês terem ideia. Então eu diria que vai ser muito legal, e eu tô ressaltando esse chip porque a Serizawa finalmente teve o seu foco, eu poderia dizer, talvez desfecho na obra, e a gente viu mais do Fumiya com Natsu, que foi uma parte muito bonita que eu vou destacar no vídeo. Mas então tem bastante coisa que eu quero falar com vocês desses capítulos, eles foram mais divertidos, mas foram emocionantes. A gente vê que o Natsu está caminhando rumo ao próximo passo para ser o Next Tougan. A gente viu parte da Hina que foi do capítulo anterior até, mas a Hina teve um pouquinho de foco nesse, embora foi naquele clima de Kazoko, que tipo, eu vi, digamos que o capítulo de número 264, eu vi todos comendo, assistindo televisão, reagindo à entrevista do Natsu, e eu pensei, caraca, como é que eles conseguem comer nesse clima? Tipo, é muito esquisito, porque no começo da obra foi bem pouco, pra você ter ideia, porque a Hina foi embora logo em seguida, depois ela voltou, o Natsu se mudou, então aquele climinha de família mal tinha já desde o começo do relacionamento. Então quando a gente vê eles todos reunidos, eu não sei porquê, eu fico naquele climão diferentão, acho que é porque o Natsu passou, digamos que a cenoura dele nas duas waifus, mas pra todo caso, cenoura. Vamos falar logo nesse capítulo, porque tem vários pontos que eu quero conversar com vocês, em volta de Fumiya, Serizawa e nosso querido Natsu, que tá sendo o arco dele, né, o desenvolvimento dele como escritor. Mas então, vamos falar sobre Domestic Nakanojo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como A Fama de Natsu graças a Togesese. Ressaltando o astro desses dois capítulos, o protagonista de Domekanojo que a gente tanto se revolta, mas é apaixonado. Vamos falar de Fujinatsu, por conta de que, começando, eu já falo, digamos que a autora, ela tá sendo bem, digamos que esquentadinha. Pode ser que não seja indireta nenhuma, mas na minha visão, parece que tem uma gotinha, sabe aquela pontinha de indireta? Parece que tem isso. Relembrando, gente, pode ser que não, porque o autor, digamos que qualquer pessoa que envolve-se com o público, que fala de determinada obra, artista, tá pouco ligando, digamos que se vai ter, assim, digamos que críticas relacionadas, se, digamos, vai ter comentários ofensivos. O autor não liga, mas pode ser que haja umas indiretas de vez em
falando, tô sendo honesto. Então, eu diria que aquela cena que a Kei Sensei mostra lá, que o Natsu tá sendo entrevistado, daí perguntam da facada que ele levou, e daí acontece que perguntam se aquilo ali ajudou, e ele falou que ele já planejava escrever algo relacionado a isso. Então, pensando por essa ideia, tem algo em fundo, como se a facada que ele levou, se ele tivesse protegido a Hina, um arco que na minha opinião e de muitas foi irrelevante para ela, na visão tendo colocado ali, foi um acontecimento importante, porque aquilo ali, segundo a visão da autora, foi uma experiência que ajudou o Natsu a escrever melhor, a melhorar sua escrita, pelo que foi mostrado na cena e na minha interpretação, relembrando isso. Pra todo caso, eu acho engraçado isso, porque eu quero apresentar uma coisa bem interessante com vocês. Esse arco foi um dos piores do Mekanojo. Vocês sabem a minha revolta com esse arco. Eles estragaram mais a Hina, e ela era uma personagem boa, ela já estava sendo uma personagem que estava sendo problemática, e aquilo ali acabou com a vida dela, porque ela virou a escrava do Natsu, como eu já falei. Só que acontece que, segundo a autora, aquilo ali foi bom, digamos que para o Natsu, digamos que ajudou. Então, ao mesmo ponto que eu elogio, porque a autora, ela utilizou-se de um acontecimento e fez com que fosse uma experiência para o protagonista melhorar sua escrita, e digo de certa forma porque aquilo ali não parece que foi isso. A gente esperava um desenvolvimento de personagem e, na minha opinião, não teve. Então, aquilo ali, se melhorar a escrita do Natsu, dá aquele clima esquisito, a gente pensa, não é bem assim, mas na opinião da autora está assim, e eu respeito ela, embora eu discorde. Para todo caso, só queria exaltar isso porque eu achei bem interessante, mas vamos continuar alguns pontos relacionados ao Natsu. Mas acredito, tendo falado bem rapidamente sobre essa parte aí do Stalker, do arco, digamos que a referência, porque eu já falei isso várias vezes, eu não acho que é legal ficar ressaltando novamente, mas para todo caso, primeiro ponto, se o Natsu já tá fazendo tantas entrevistas, por que tocar nesse assunto novamente? Digamos que as pessoas que vão fazer as questões para o Natsu não vão repetir algo que provavelmente já deve ter sido questionado. Obviamente, numa entrevista, a pessoa pode fazer muitas perguntas que são semelhantes, a gente sabe disso, porque é outra estação, é outro canal, só que acontece que não é sempre assim, então fica aquela dúvida, por que você fez isso, minha querida Kei Sensei? Foi realmente para dar uma indireta aí pro pessoal que não gosta desse arco, ou foi para mostrar que esse arco teve uma relevância, digamos que para o próprio protagonista, e não foi tanto, digamos que para fazer com que a Hina ficasse mais atraída? Porque ao mesmo lado que tem os pontos ruins para a Hina, tem os pontos positivos para essa waifu, digamos assim, em relação a esse arco, pelo sentimento do Natsu. Mas para todo caso, sobre isso eu acredito que já falei um pouco, a gente fala em outro momento, se for necessário. Para todo caso, eu quero falar agora sobre o momento atual da obra, que é o Natsu como escritor. Eu tô muito orgulhoso dele, eu tô muito feliz, pelo fato do que o Natsu, ele é um personagem que ele teve uma longa caminhada, e ele tem um sonho, ele teve uma missão, ele conseguiu, digamos que, dar passos nisso, só que ele teve uma longa caminhada porque ele tropeçou várias vezes. E foi graças à ajuda das pessoas que estiveram ao seu lado, a essa experiência como foi mostrada, que ele conseguiu, digamos, dar um passo, seguir em frente. E eu diria que ver ele, digamos, tendo sucesso devido à influência do seu mentor, devido, digamos, que ao seu esforço, é muito satisfatório. Eu fico muito feliz por ver que o Natsu tá indo bem como escritor. Eu acho que era a segunda coisa que eu queria ver do Mekanojo, ou melhor dizendo, é a segunda melhor coisa que aconteceu e que eu esperava muito. Então eu tô muito feliz. Para todo caso, eu fiquei muito satisfeito e feliz, digamos que pela forma como foi conduzida essa questão do Natsu. É algo que eu já havia apresentado para vocês, a influência dele é enorme agora, digamos que no mundo literário. Ele vai ter sucesso devido à influência do mentor dele, a esse último projeto que ele colaborou, que ele ajudou, que ele concluiu, porque deve ser exaltado, os manuscritos estavam incompletos. O Natsu que fez a conclusão, ele estudou a preciosidade, ele viu o estilo Tougen Sensei, ele aprendeu e conseguiu aprimorar. Então foi muito bom, porque isso foi melhor que os projetos passados, devido às entrevistas em televisão, em rádio, em jornal. Acontece que ele conseguiu propagar e digamos que ele fez com que várias pessoas comprassem o livro devido a essa entrevista que ele fez, e acontece que assim, muitas pessoas não só compraram esse, como foram comprar os livros antigos, seja do Tougen Sensei como o dele, porque ficaram cativados pela história. Então eu diria que foi satisfatório isso, porque foi o que eu pensava, foi o que eu falei, o Natsu agora tá com a vida dele garantida, ele só tem que ser escritor, continuar, porque agora ele já tem um caminho, digamos, traçado, ele é o pupilo, é o Next Tougen. O sucesso que ele fez pelo último livro, agora vai expandir para o próximo que ele já tá trabalhando. Então eu tô satisfeito, eu acho que foi a melhor parte que a autora fez, que é em volta do protagonista, que digamos é a parte da vida profissional dele, e era uma parte que eu achava muito importante. Então eu fiquei muito contente como o resultado foi mostrado, como está sendo traçado, porque a gente viu que são várias entrevistas, a gente viu que o Natsu não para, ele tá até envergonhado de se ver na televisão, de se ouvir. A gente vai falar ainda de uma cena fofa que teve de uma fã com ele, mas eu diria que pra exaltar aqui, eu tenho que ressaltar aquela manchete que deu no jornal: The handsome novelist, ou novelist,
Evariste. Eu esqueci a pronúncia, peço perdão até por ter esquecido, mas é o belo novelista sem censura, o próximo, digamos, pupilo, o gênio que Tolkien criou, cultivou. Isso tudo mostra, digamos que o poder agora desse novo escritor. Então eu fiquei feliz, tô satisfeito e é isso que eu poderia dizer. O Natsu está arrasando. Para todo caso, eu acredito que agora vamos falar sobre outra parte, que ainda é em volta do Natsu, porque eu acho que foi interessante o fato dele ir, digamos que para a casa lá do Tolkien, quando ele recebeu o livro, porque isso é engraçado, né? As editoras, elas fazem o livro dos escritores, só que acontece que eles têm que esperar e às vezes eles nem são os primeiros a receber. Só que acontece que a gente viu que ele finalmente recebeu, a Rui tá louca pra ler, ela pergunta se poderia ler e foi cortada pro meio porque o cara já tá indo embora, tá indo levar o livro. Seria a desculpa perfeita. Eu pensei em fazer a piada lá do cigarro, mas eu acho que ia ser demais nesse vídeo. Então, ele foi embora, o Natsu lá, porque ele foi na casa do Tolkien, ele falou que tinha que falar com alguém, e o coitado da Rui que nem teve resposta. Acontece que lá na casa do Tolkien é uma cena muito emocionante, porque ele, digamos que limpa tudo, ele faz o altar de orações, e acontece que ele coloca o livro na mesa do Tolkien Sensei, ele se curva e fala, arigato. Foi uma cena tão especial, eu acho que se a autora tivesse colocado a silhueta do Tolkien Sensei, eu tinha chorado, porque foi uma cena muito emocionante. É reconhecimento, gratidão, tudo que tá ocorrendo na vida do Natsu, a volta da escrita dele, a influência que ele teve, digamos que todo esse caminho que ele percorreu, tudo isso é graças ao Tolkien Sensei, é algo que a gente já ressaltou, mas eu acho que a maneira que foi apresentada mais uma vez, que o Natsu sempre será grato, ele sempre irá agradecer e sempre prestará suas honras, respeito e admiração para o Tolkien Sensei, é inesquecível. Então, eu tô muito contente, eu tinha que falar dessa cena porque foi muito especial pra mim. Mas acredito que já para ir concluindo essa parte do Natsu, eu posso falar de um ponto que é mais divertido e curioso, que seria o Haru. Eu acredito que a casa onde o Tolkien Sensei está, ela poderia ser reformulada ou até construída uma nova. E o que eu quero dizer com isso? Porque eu acharia muito legal se a casa que o Natsu fosse morar com a Rui como escritor, digamos que a casa que eles vão viver fosse lá, porque digamos que seria o QG, digamos que a base do Natsu, toda a relação que ele tem com o Tolkien, porque a gente não sabe o que vai acontecer com aquela casa. Então, se o Natsu reformulasse com o dinheiro que ele vai ganhar, seria muito especial. Eu, pelo menos, gostaria que algo acontecesse assim, que o Natsu fosse morar lá. Mas é minha opinião, relembrando isso. Mas, pra todo caso, acredito que tendo falado dessa parte, eu praticamente exaltei tudo que eu queria falar do Natsu nesses capítulos mais recentes. Eu espero que continue tendo um desenvolvimento bacana, mas agora vamos falar sobre outra parte que envolve o Natsu, só que é uma cena fofa, pois envolve uma das waifus principais, a minha querida, minha doce, minha gentil, corajosa Rui. Mas agora vamos falar da fama de Fujinatsu, pelo fato do que Haru Senpai. Eu acredito que tá sendo bem engraçado, porque querendo ou não, quando você faz algo que envolve público, algo que é considerado uma forma talvez de entretenimento, obviamente vai ter pessoas que admiram, respeitam, gostam, amam o seu trabalho. Isso acontece com qualquer coisa, seja desde um vídeo, seja uma música, seja um livro, seja uma peça, qualquer tipo de entretenimento. E acontece que pode ser que você tenha fãs, e acontece que o Natsu, ele está tendo isso. E eu fiquei muito feliz, porque foi muito engraçado a forma como ele reagiu. Afinal, ele na escola elementar, eu não sei qual o significado agora disso, acho que quando... Nossa, que grau isso significa? Elementary School, quer dizer escola primária, talvez? Ou um pouquinho mais velha, eu não sei ao certo, eu não lembro em português qual seria a tradução, o grau correto. Mas, para todo caso, acho que é quando você é pequeno e tá indo pra escola. Ele já pensava em vários tipos de autógrafos. E acontece que, basicamente, o dia que ele vai dar o seu autógrafo chegou. Só que acontece que ele não sabe agora reagir. Ele lembrava daqueles autógrafos, só que talvez ele não ache digno, ache muito extravagante, a gente não sabe, porque o Natsu tem uma humildade bacana. Então, acontece que ele tá bem em dúvida, porque uma garota chegou no supermercado do nada, né, onde ele tava com a Rui. Inclusive, essa cena foi muito engraçada, porque a Rui foi cortada pela segunda vez no capítulo. A primeira foi com o Togan, e agora, enquanto ela perguntava o que você vai querer, pode ser essa comida? E acontece que, tipo, ele não tava dando a mínima, porque ele tava falando com uma garota que é sua fã. Então, eu achava que essa cena ia ser pior, eu achei que ia ter uns filmes mais graves, só que não, ela ficou envergonhada. Eu já falo sobre isso porque foi fofo. E acontece que foi interessante porque, basicamente, a garota disse que viu ele na TV, seria o Fujinatsu, e ela quer o autógrafo dele, porque ela gosta do trabalho dele. E acontece que ele deu o autógrafo, como eu falei, só que ele só escreveu o nome dele, realmente, provavelmente ele fez em kanji, porque ele não sabia que tipo de autógrafo ele poderia dar. Então, isso é bem legal, porque provavelmente o Natsu vai ter que melhorar isso, só que eu acho que é uma reação que todo mundo vai ter em algum momento da vida quando lida com entretenimento. Você se pega de surpresa, porque você nunca espera que uma pessoa pode querer o seu autógrafo. Então, eu achei que foi uma cena muito bacana, porque eu me senti muito semelhante, e eu acho que esse sentimento que o Natsu teve, caraca, o que eu faço agora?
porque realmente pega de surpresa quando uma pessoa fala que gosta do seu trabalho, que gosta do que você faz. Isso já aconteceu basicamente comigo quando uma pessoa falou que gostou do meu vídeo. Tipo, eu fiquei bem surpreso. Então, quando você escuta pela primeira vez isso, você fica bem surpreso. E eu acho que é bem engraçado quando acontece esse tipo de reação. Por isso eu tinha que destacar que ver o Natsu naquela expressão foi muito fofinha. Eu acho que foi muito divertido. Eu espero que aconteça mais isso, digamos que agora com o passar do tempo. Mas, pra todo caso, o que mais eu poderia exaltar aqui? Eu acho que falando da parte da Rui, porque por conta de que seu noivo agora virou um escritor bem famoso, sejamos honestos. Então acontece que a Rui vai ter que saber lidar com isso. E acontece que ela ficou numa forma muito bonitinha, porque, vamos concordar, a Rui é uma gatinha, literalmente. Afinal, acontece que ela ficou se escondendo e perguntou, será que eu já posso sair ou você vai ficar ainda atendendo o seu harém, ô querido Fujinatsu Sensei? E acontece que ele falou, por que você tá se escondendo? Vem, vem. E ele, tipo, fez como se fosse um gato de estimação vindo. Então, foi muito engraçado porque a autora colocou, digamos que ali como se fosse um gato, um neko, ou é neko que se pronuncia? Neko? É Neko, eu acho. E acontece que a Rui, ela começa a andar e ela fala que ela ficou meio receiosa porque o Natsu é uma pessoa admirada por muitas. Então, ele não sabe, ou melhor dizendo, ela não sabe como deveria se portar. E acontece que o Natsu fala que isso é normal, porque provavelmente ela viu ele na televisão e acontece que ela queria falar com ele. É algo que pode às vezes acontecer. E acontece que ela não precisa ficar preocupada porque é uma situação comum. Afinal, ela é noiva dele, então não tem por que ela ficar se escondendo. Então foi uma cena muito fofinha, porque a Rui mostra, digamos que a grande pessoa que o Natsu é, ela fica pensando em como ela deveria se portar, se ela é digna de estar ao lado dele. Isso foi uma cena muito bonita, e acontece que o Natsu acha isso muito fofo, como a gente achou. Então, acontece que ele puxando as bochechinhas dela foi muito fofinho, porque isso já acontece várias vezes no Mekanojo, e é um tipo de cena de Natsu e Rui que eu gosto de acompanhar. Então, acontece que ela começa a se perguntar, será que eu deveria usar roupa mais extravagante de noiva? E daí o Natsu fala, eu já falei que tá bom nesse estilo, nada de mudar seu estilo, senhorita Rui. Então foi muito engraçado isso, porque o que seria extravagante? A gente tem que lembrar que a gente tá falando do Nippon. O senso de moda deles, de extravagante, pode ser bem diferente. Então, o que seria o tipo de roupa extravagante que a Rui queria usar? Eu quero que vocês me digam nos comentários. Para todo caso, acredito que, assim por se dizer, eu concluo praticamente o que eu queria falar sobre a parte em volta do Natsu e da Rui, porque isso foi o final do capítulo já. A gente viu que praticamente acaba neles, porque o restante foi uma página somente, uma cena, onde mostra que está, digamos, num departamento, numa editora. Acaba assim por assim dizer, porque provavelmente é uma editora do quê? Eu acho que é de mangá, eu não acho que deve ser de novel. Embora, digamos que a obra acompanhe as novelas do Natsu, ele é mais escritor. Porque a gente não vai pensar que o Natsu vai se tornar um mangaka, né? A gente acha isso bem difícil, porque primeiro o Natsu teria que ser bom em traço, em desenho. E até agora ele é bom em escrever. A gente nunca viu ele fazendo traços de novel. Para todo caso, a gente não sabe o que aquela editora vai querer com o Natsu, a gente não sabe por que a autora quis mostrar isso. O que eu posso dizer é que pode ser uma situação problemática ou uma situação favorável. E assim praticamente acaba, e eu exalto tudo que eu queria falar desse final de Domestic Seteko no Kanojo e o capítulo mais recente em volta do Natsu. Mas agora vamos para a segunda parte do vídeo aqui, onde eu falo da minha querida Serizawa, pelo fato do que ela será a próxima presidente. Acho que o melhor desfecho dela na obra é como se a autora já falasse, digamos que já dei tchau pra Serizawa, porque acabou o foco nela. E eu gostei disso, porque a Serizawa é uma personagem que ela é personagem secundária. Ela teve um arco que ela foi principal, só que acontece que ela teve a chance dela, não teve sentimentos correspondidos, ela fez tudo o que poderia, só que acontece que tem que olhar pra frente, seguir em frente, fazer o quê? O cara vai casar, vai ter um bebê, não vai ficar, digamos que sendo amante, não é mesmo? Então, acontece que a Serizawa teve um desfecho bem bacana, porque o Natsu poderia ser o próximo presidente, mas ele não vai porque ele vai ser vagabundo e vai sair da Daigaku. Então, acontece que devido a isso, a gente vê que ele vai continuar mantendo os laços, fazendo roteiro e mandando, digamos que para ser enredo, como vai ser a peça, vai seguir aquele roteiro e tal. Então, ele se dispôs, ele pode continuar nessa função. Só que acontece que ele vai ter que cuidar do bebê, ele vai ter que ser escritor, então ele tem muita coisa importante agora. Ele não vai poder, digamos que, focar muito na Daigaku. Então imagine ser o presidente. Acontece que eu gostaria que ele fosse, porque eu queria ver a Serizawa como vice. Então eu acho que ele poderia ser o presidente, ela seria a vice, e ele tentava, digamos que, fazer tudo ao mesmo tempo, e daí ele tinha dificuldades, digamos que na relação com a Rui, ele tinha dificuldades ainda cuidando do bebê, e daí vinha a Serizawa para dar aquela acalmada. Seria, digamos que, uma coisa muito boa da obra, ia causar
causar muito ódio e a obra ia se estender demais. Mas sendo sincero, agora eu queria que tivesse ele como presidente e a Serizawa como vice. Seja por cenas de fanservice, seja por cenas de chip, seja pelo fato de que seria ótimo ver o protagonista sendo confiante, experimentando coisas novas, sendo um líder, comandando, digamos que todo o clube. Eu gostaria que isso tivesse ocorrido. Infelizmente não vai ter, e eu queria que tivesse tido quando era ele e a Serizawa, porque o Natsu, sendo sincero, ele não vai voltar para Daigaku. E mesmo que ele volte, não serão os mesmos companheiros. Então, eu acho que não faz sentido você querer voltar, sendo que você vai virar um escritor muito famoso. Por mais que ele tenha reconhecimento todo pelo que o Oto-san fez, eu acho bem difícil. A obra vai acabar e a gente não vai ver o Natsu voltando. Tô sendo honesto. Para todo caso, tendo falado dessa parte, voltando para Serizawa, a gente viu, ela tem ainda, digamos que, aquele medo, insegurança, porque ela não foi bem quando ela era, digamos que, a comandante, só que acontece que agora é diferente, ela é uma ótima performer, ela pode fazer grandes peças, todos admiram e têm confiança e querem ajudá-la. Dessa vez ela vai conseguir comandar todos, seja através da peça, como, digamos, sendo a líder. Então, eu gostei bastante disso, acho que, sendo sincero, por mais que eu queria Natos como presidente, a Serizawa é muito melhor que ele. Então, para todo caso, tendo falado praticamente dessa cena, para concluir, a gente vê aquela cena que, digamos, era o adeus, digamos que, desse chip. Contra que, basicamente, é aquela cena que, se fosse um mangá shoujo, eu falava Rota Serizawa na minha mesa agora, porque é sucesso. Afinal, a gente vê o efeito especial, a gente vê aquele sorriso, a gente vê aquela torcida um pelo outro, então não tem como não falar, caraca, que casal desperdiçado. Era tipo isso, que desperdício, era tão lindo esse casal, por que você fez isso, Kei? Então, eu gostaria que a Kei Sensei tivesse dado um foco melhor pra Serizawa, infelizmente fugiria da proposta da obra, mas de certa maneira a obra fugiu da proposta com ou sem a Serizawa se metendo, digamos que na relação amorosa com o protagonista, estou sendo sincero, e acontece que a gente vê que a cena que ele fala, se esforce presidente, e ele fala, arigatou fujikun, gambaté, omedetou gozaimasu, que é tipo, parabéns para você também deve se esforçar, foi legal. E eu diria aqui para concluir falando da beleza dessa waifu, por conta que eu tenho muito crush em cabelo longo, não é à toa que eu amo a Momo, eu amo a Hina, e acontece que a Serizawa, ela é aquela waifu que eu acho perfeita, ela não precisou, digamos que, ter o seu cabelo longo novamente para continuar linda, ela ficou muito mais bonita do que quando a Hina cortou o cabelo dela, sendo honesto. Eu acredito que é pela perspectiva que a gente tem do físico da Serizawa, o traço, o corpo dela, e por isso que o cabelo curto ficou mais perfeito para essa personagem, é o que eu acho, na minha opinião. Para todo caso, isso exalta, né, a beleza que ela tem, seja mais amadurecida, seja, digamos, em alguns momentos sendo infantis. Aquele sorriso foi para fechar com chave de ouro, porque será inesquecível, afinal, é o adeus da nossa querida waifu. Mas, para todo caso, nunca se sabe ainda o que pode acontecer. Pode ser que aqui você coloque ela de alguma maneira, eu não sei o que ela ainda tenha mais para a obra, mas eu acredito que é meio a despedida do Natsu, eu diria, da Daigaku. Eu não acho que teria sentido eles focarem muito nisso, mas nunca se sabe. Pelo menos, ao meu ver, acabou a parte deles aí. Mas então, acredito que eu falei tudo, eu exaltei aqui a Serizawa, a waifu que botou medo no Timeru, e me desculpa, mas é o que eu considero, porque essa waifu, ela teve, digamos, momentos que a comunidade amou e odiou, eu digo em partes, obviamente, porque é uma waifu que foi corajosa, é uma waifu que foi ousada, é uma waifu que deveria ter sido inspiradora para outras waifus que não tiveram coragem de se declarar, porque como vocês já sabem, né, a Serizawa é a waifu perfeita, já exaltei aqui várias vezes as decisões que ela fez, por mais que sejam consideradas erradas por parte do público, por conta da relação da Rui, eu acho que ela foi aquela waifu que fez a Rui ficar centrada, insegura, e eu gostei disso, porque realmente, se a proposta era triângulo amoroso, as waifus principais deveriam fazer isso uma com a outra, e não ocorreu, então eu acho que a Serizawa é aquela waifu perfeita, e que agradou muita parte da comunidade, pelas decisões e por ter sido honesta. Ela não teve sentimentos correspondidos, mas a maneira com que ela agiu é de se admirar e eu exalto aqui porque eu gosto dela. Mas para todo caso, já falei demais da Serizawa, já tô me alongando, falo sobre ela em outro momento. Agora vamos para outra parte do vídeo. Finalmente chegou aquele momento que você esperou, meu consagrado e minha senhorita. Vamos falar de Fumiya, o verdadeiro homem de Doome Kanojo, em segundo lugar, porque em primeiro a gente já sabe quem é o verdadeiro, né? Então, eu diria que o Fumiya, ele é aquele cara que a gente queria ter na vida para nos aconselhar. Porque a cena do Natsu, Korekara watashi wo hanashimasu, que é tipo, a partir de agora converse comigo, conte comigo, a partir de agora eu irei te dar avisos, conselhos, eu irei te ajudar quando você estiver em problemas. Basicamente o Fumiya falou, meu queridão, você acha que eu vou falar com você que não soube escolher a garota certa? Não vem aqui não. E agora falando sério mesmo, gente, eu acho que foi engraçado porque a cena foi muito bonita. Porque o sorriso do Fumiya mostra realmente o crescimento do Natsu,
o quão experiente ele ficou a ponto de querer ajudar o seu amigo e também ver ao mesmo tempo o Fumiya falando: eu não posso pedir a tua ajuda, porque você é o tipo de pessoa que vai se preocupar mais do que a pessoa que tá no problema. E é verdade, o Natsu é esse tipo de pessoa. Se o Fumiya procura o Natsu e fala alguma coisa que tá acontecendo, o Natsu ia ficar desesperado, muito mais que o Fumiya, porque ele é esse tipo de pessoa, é notável. Então eu acho que ficou muito engraçado essa parte e eu tinha que enfatizar. Mas pra todo caso, é muito bonito porque mostra o crescimento do Natsu, mostra a maneira com que ele é grato. E ele fala: eu posso não ser sábio como você, mas eu quero te ajudar. Isso foi legal e eu tinha que enfatizar. Pra todo caso, o Fumiya é aquele personagem que eu vou ser honesto com vocês. Eu não faço questão que tenha um arco secundário, mas é aquele personagem que eu espero que ele arrume, digamos, alguém que ele goste e que a autora mostre no final. Porque poderia ter arco secundário? A obra teve diversos, poderia realmente. Só que ele é aquele personagem que, dentre todos, ele realmente é o personagem considerado secundário, amigo do protagonista. Ele não é aquele personagem principal. Ele aparece nos momentos para dar um tabefe no protagonista, falar: acorda pra vida, Natsu. Só que acontece que ele não fica taxado com o primeiro plano, tipo, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter um arco. Obviamente, a gente, se vê um arco focado nele, vai gostar, mas eu não acho necessidade. O que eu quero ver é no final o Fumiya sendo feliz com uma garota ou com o harém dele, mas tirando isso, não acho que precisa de arco secundário, minha opinião. Tendo falado dele aqui uma parte, eu acho que foi interessante a forma como a autora colocou, digamos que o progresso de ambos, porque ele é uma pessoa inteligente, é muito sábia, é muito centrada, e a gente vê isso na personalidade dele. É à toa que ele consegue ajudar o Natsu em diversas questões. Só que acontece que ele acha, basicamente, que ele não mudou nada, que o Natsu teve um crescimento enorme e que ele continua ali parado. E acontece que o Natsu fala: eu mudei, você acha? Eu continuo chorando, eu continuo vindo aqui, correndo pra você quando eu preciso, e você diz que eu mudei. E acontece que foi interessante porque os dois, de certa maneira, veem, digamos que, os pontos positivos, ou ao menos tentam ajudar um ao outro. Porque o Fumiya, realmente, se a gente for ver na perspectiva da obra, não aparenta que teve o desenvolvimento. Só que acontece que com todas essas condições, ele teve a vida dele, que não foi apresentada, obviamente ele deve ter crescido de alguma maneira. E acontece dele ser aquele tipo de pessoa que, por mais que não aparenta, por conta que ele parece continuar igual, ele sempre se desenvolve mais, por mais que a gente não perceba. Porque ele já é uma pessoa sábia, e daí é difícil de você perceber isso. E eu diria que o Fumiya, além de tudo, ele fala pro protagonista que realmente ele mudou, mas não, digamos que em personalidade, em modo de pensar. Ele ficou mais amadurecido. Por tudo que ocorreu, obviamente você vai sofrer por experiências. E acontece que isso aconteceu com você, Natsu. E acontece que quando ele diz isso, se eu tô falando, eu conheço você desde pequeno, você pode acreditar. Foi muito especial, porque ele mostra que ele conhece tudo. Cor favorita, primeira namorada, primeira garota que o Natsu gostou, primeira vez do Natsu, primeiro bebê do Natsu como foi feito. Então, qualquer tipo de coisa, se duvidar, o Fumiya sabe do Natsu. E eu acho muito legal porque é o verdadeiro melhor amigo. É aquele amigo que vai ajudar você no momento certo, vai brincar com você, mas vai te dar uma surra se for necessário. E eu gostei da forma como foi conduzida, eles comemorando, se divertindo, eles competindo pra ver quem amadureceu mais. O Fumiya está com um ótimo físico, conseguiu vencer o Natsu numa disputa, ou o Natsu que não se exercita demais. Só que eu devo ser honesto, porque eu gostei dessa parte porque foi uma das partes mais especiais que aqueceram meu Kokoro e que fazem com que eu goste mais da obra, por esse tipo de personagem. Então eu gostei porque a gente vê a perspectiva do Fumiya, a gente vê o progresso do Natsu e vê a relação de ambos. Então minha querida Kei Sensei acertou mais uma vez nessa forma como ela conduziu a obra dela. Mas acredito que tendo falado dessa parte, vamos falar sobre outras cenas. Continuando as comemorações, vamos falar do anúncio de Natsu para todos seus companheiros bebendo um sake. Então, acredito que foi interessante porque basicamente a Momo, Barso, Arexo vão cometer esse um pouco agora por não ter me contado isso. Praticamente foi isso que ocorreu. Afinal, a gente viu que ela ficou muito brava. Sério, eu acredito que ela poderia estapear eles. Afinal, de todos, a única que nunca ia perceber ia ser a Momo. Se alguém, digamos, não revela como Natsu, ela nunca ia perceber. Obviamente, teve os outros personagens que não perceberam. Mas digamos que no olhar de todos, eu acredito que se houvesse uma pista, alguma maneira, todos iam conseguir entender a situação como um todo no Natsu, da Haru e da Hina. A gente já viu que a Shihara, ela começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Tanto que ela fala: então você é irmão da Tachibana Hina Sensei também? Olha, se a Ashihara-san continuar nesse caminho, ela vai descobrir tudo. Pra todo
todo caso, o que eu posso dizer é que a Momo, tipo, ela ficou muito brava. Porque basicamente o Alex sabia, o Barus sabia, e acontece que eles nunca contaram, porque o Natsue fez 3 relações bombásticas. A primeira foi, eu e Tachibana Rui vamos nos casar. A segunda foi, a gente pode ser novo, mas a gente tá tendo um bebê, por isso a gente vai se casar já. E a terceira foi, a gente era meio irmão e ficou se pegando desse tempo todo e a gente não contou pra vocês. Quando eles contaram tudo isso, só tinha os ossos, a gente nem sabia se eles estavam mais vivos. Os fantasminhas, as almas estavam correndo ali do lugar do restaurante. Porque praticamente a forma como a autora fez a cena foi muito engraçada da reação de todos. A gente viu que o Barusu, ele basicamente tipo cuspiu o soco, virou, digamos, sticker. Então foi bem bacana essa cena. Pra todo caso, a gente viu que a cena até do meio irmãos, o Barusu e o Alexu já sabiam, ou melhor dizendo, Alexu já sabiam. Só que acontece que a Momo não, ela nunca ia perceber, como eu disse. Então acontece que ela ficou muito brava. Então, foi uma cena que eu gostei, é uma cena que vai gerar, digamos que vários pontos. Porque será que eles vão descobrir um dia a verdade total, a verdade completa? Pode ser que sim, pode ser que não. Pra todo caso, o que eu posso dizer dessa cena é que foi uma cena bem divertida, foi uma cena toda fofinha, bonitinha, porque o Natsue conta toda a verdade, ele conta os problemas que ele teve, ele fala agora do progresso que ele tá tendo e, digamos, da relação dele com o Togekiss. E acredito que para concluir essa cena, eu já inicio a parte que eu vou falar da Hina, porque a gente tem que falar do desfecho que teve nessa cena que envolve essa waifu, porque o Kiriya Sensei fala: parabéns, Fuji-san, é uma das graças da vida, mas eu quero que você se lembre de tudo que a Tachibana Sensei fez por você. E nessa parte ele fala Montiron, of course, é claro. E a partir de então, a gente começa a falar sobre a Hina. Mas acredito que agora vamos falar sobre a gratidão de Natsue para a Hina. Por conta do que isso foi um fato que já foi mostrado nos capítulos, eu já falei com vocês um pouco, mas deve ser, digamos que, em modos concluído essa parte, embora ainda vai ser desenvolvido mais, e daí a gente fala. Mas concluído aqui pelo que foi mostrado nos capítulos mais recentes. A gente viu que o Natsue é apaixonado pela Hina. Ele ama, ele vai proteger ela sempre que for necessário. Só que o amor que ele tem não é mais aquele amor de primeira paixão. Não é aquele amor que ele sentia, digamos que há 2 anos atrás, quando ele era ainda um estudante diante da Hina. Mudou o amor dele com o tempo. E acontece que ele gosta da Hina e é apaixonado como se ela fosse a irmã mais velha dele realmente. Como se fosse esse tipo de relação. E acontece que, como ele já disse faz tempo, ele sofreu pra caramba pra mudar a forma como ele olhava para a Hina. Então, por mais que ele, digamos, que fale com ela em diversos momentos, como uma mulher mesmo, como aquela primeira paixão, normalmente ele só tem agora o amor como Hina-ne, e a gente percebe isso. Então foi interessante porque isso foi mostrado pela autora, ele sente gratidão no momento atual, não adianta, a forma com que o amor dele foi mudado já está claro faz tempo. E eu acredito que eu deveria enfatizar isso porque é muito importante, porque a partir disso, a gente vê uma relação que o Natsue sente por ela no momento atual, podemos falar agora sim, digamos que com total confiança da Hina. Mas então acredito que falando sobre a Hina, sendo bem sincero, rápido com vocês, ela admitiu a derrota da facção Hina. Infelizmente ocorre, ela diz pra Tsukiko-san que ela quer ver, apoiar a relação do Natsue e da Rui. Então, infelizmente é isso, né? A Hina é aquela personagem que ela ajudou desde o começo até o final. Ela não mostrou seus sentimentos para praticamente ninguém ao seu redor. E ela ficou sofrendo sozinha, ou com Kobayashi-san. E infelizmente é isso. A personagem que ajuda, que foi legal e que fica sofrendo e nem pra gritar pro mundo os seus verdadeiros sentimentos. É uma coisa que me deixa muito triste, porque se a Hina fizesse algo assim inesperado, por mais que mudasse um pouco a personalidade dela, seria uma ponta de desenvolvimento. Digamos que ela gritando, ela falando sua paixão, digamos que o ódio, a revolta dela, mas daí iria contradizer, né, o que ela disse, que ela deseja vê-los felizes. Só que acontece que eu não posso dizer que eu vejo realmente sendo uma cena bem séria, sendo que ela falou pro Kobayashi-san que ela não sabe o que ela pode dizer pra eles. Ela precisa de um tempo. Então, ao mesmo tempo que ela fala pra mãe dela que ela deve apoiar, acontece que a gente considera que é meio que é da boca pra fora. Porque a gente não vê, digamos, que a sofrência, o verdadeiro sentimento da Hina, sendo que a gente já viu quando ela tá diante do Kobayashi. Então eu devo enfatizar isso porque é um ponto principal. Eu acredito que a partir de então, a Hina deve ter um desenvolvimento muito belo. A autora tá, digamos que, tendo muito aquele ainda ponto lá no tendão de Aquiles dela. Ela tá falhando demais, tá tropeçando na parte da Hina. Ela poderia já ter desenvolvido a Hina, ela preferiu focar no Natsue, tudo bem, tá certa. Mas e a Hina? Eu tô esperando isso, poxa. Eu quero ver o desenvolvimento da waifu, eu quero ver ela crescer, eu quero que ela veja que ela não precisa mais olhar pro Natsue, que ela não precisa cuidar do Natsue, que o Natsue vai ter uma mulher pra cuidar, que é a mulher do Natsue que ajude, que faça o que ela fez, que ela seja feliz, que ela tenha uma vida em paz, em alegria agora,
porque a Hina, digamos, ela pode ter uma experiência muito vasta agora, seja na vida profissional, seja na vida amorosa. A autora pode mostrar vários caminhos para a Hina e que nos surpreenda, e acontece que ela não mostra isso. Eu diria que a Hina, ela poderia ter sido a waifu completa do começo da obra até o final, se ela tivesse tido diversidade de arcos, desenvolvimento, como foi apresentado com a Arui. Porque se ela tem, digamos que, arcos tão importantes e impactantes como foi a Arui, eu diria que ela ia crescer, ia se desenvolver e ainda ia continuar com a personalidade que ajuda o protagonista desde o começo. Imagine, se uma personagem que ajudou o protagonista desde o começo ainda priorizasse seus objetivos e crescesse, digamos que profissionalmente ou em qualquer área, a gente veria, digamos que, um crescimento vasto para essa waifu. Porque no momento atual, a gente vê a Hina como aquela garota apaixonada que só ajuda o protagonista, não se desenvolve nessa relação, não tem coragem, e acontece que em diversas áreas da sua vida, a gente não vê muito dela, digamos que querendo desenvolver algo. E se ela se desenvolvesse desse tipo e encontrasse algo que gosta, ao menos desenvolvesse algum hobby, algum arco que fosse mostrado isso, e ao mesmo tempo ela vê que não precisa ficar cuidando toda hora do Natsu, mas sempre vai ajudá-lo, só que ao mesmo momento ela vai se desenvolver em outras questões, ela teria sido a waifu completa, porque ela teria crescido, ela tinha a vida dela, só que ela ainda ajuda o protagonista, ela seria imbatível a ponto de derrotar a Arui. E é esse o ponto. Será que não foi por isso que a autora quis omitir, não quis desenvolver muito da Hina, porque seria uma waifu mais querida, porque as pessoas iriam preferir a Hina? Então, é esse o problema, né? Mas se a proposta é triângulo amoroso, ambas as waifus, né? Mas isso é algo que eu falei já no vídeo da Hina, algo que eu bati pra caramba, então se você quiser ver, tá lá o vídeo, acredito que na playlist, mas pra todo caso, eu ressalto e sempre vou ressaltar, a Hina seria uma waifu completa se tivesse tido o desenvolvimento próprio, digamos que arcos legais, onde ela foca, digamos que mais na vida dela, mas mantendo o cuidado, digamos que com o querido irmão mais novo. Mas para todo caso, acredito que assim, praticamente eu falo o que eu queria da Hina, o que foi apresentado. Obviamente, como vocês já sabem, se a Hina tiver um desenvolvimento legal, alguma pista, se a autora mostrar alguma coisa em volta dela, se for relevante, a gente vai conversar. Sem dúvidas, foram ótimos capítulos para Domestic Konakanojo, meu querido e minha querida. Eu acredito que eu gostei de tudo que foi exaltado. Digamos que o desfecho da Serizawa, do arco da Daigaku, daqueles personagens tão queridos foi muito bom. Foi um arco muito importante para o Natsu, para a Arui, para personagens novos, Serizawa, para nosso querido Touken Sensei. Não foi um arco tão relevante para a Hina, estou sendo honesto, mas conhecemos personagens como a Hana. Eu gostei da forma como foi interligado cada parte, digamos que o carinho que a gente teve por cada personagem, a gente tem até uma waifu desse arco. Então a Kei Sensei naquela parte, ela fez o que ela podia e eu gostei, digamos que daqueles personagens e agora do desfecho deles. Sobre o anúncio do Natsu foi algo bacana. Eu acredito que, assim, para concluir, o que eu mais gostei, digamos que do capítulo mais recente, foi a parte lá que aquela garotinha, digamos que no começo da obra, que havia criticado o Natsu, porque ela é considerada uma tensai, digamos que no mundo de Shosetsu, ela, digamos que ficou perplexa, porque ela fala, é uma mentira isso aqui, né? Isso aqui claramente é uma obra só do Touken Sensei. Como é que vocês colocam o nome do Fujisan aqui? Então, isso mostra a evolução do Natsu, porque essa garotinha tinha criticado friamente, digamos que a obra dele, só que o protagonista teve vários trabalhos, né, ao longo do seu caminho, ele conseguiu evoluir, aprimorou seu estilo, lembrando que foi o estilo do Touken Sensei, mas tem a essência também um pouco do protagonista. E eu diria que agora é assim, o Natsu vai sempre se aprimorar, e vai conseguir fãs que antigamente não gostavam tanto dele. Então, praticamente, eu gostei, foi aquela volta por cima indiretamente perfeita. Foi uma cena que eu gostei, eu acredito que você não deve se recordar dessa personagem, mas ela, digamos que tinha falado umas poucas e boas para o protagonista, deixou ele frustrado, e acontece que tá aí, o Natsu é elogiado por ela sem saber e nem deve se lembrar dessa garota. Para todo caso, a obra dele está fazendo sucesso, e isso é algo que eu gostei que foi mostrado. Então, acredito que meu único aviso é Tachibana Arui, tome cuidado, olhe para os dois lados da rua, os caminhões dos isekais hoje em dia estão em alta e podem passar, digamos que na sua quadra ou na frente de sua casa. Muitos podem achar que essa possibilidade é irreal, mas eu vou acreditar até o final da obra, porque nunca se sabe a reviravolta que pode acontecer, mas isso vai depender da forma como ela desenvolver a Hina. Eu acredito que seria legal se ocorresse alguma coisa relacionada a Natsu e Hina, com a Hina amadurecida, vendo que não precisa totalmente mais do Natsu, que ele é único, é especial, mas ela pode viver sem ele, e ela cresceu, digamos que expandiu áreas de sua vida, e acontece que se ela ainda nutrir sentimentos, se tivesse alguma coisa relacionada a Natsu e Hina ainda, eu gostaria de ver após ela ter se desenvolvido. Mas, quem sabe, não é mesmo? O que eu posso falar é aquela pergunta clássica que você deve estar curioso. Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de
Domestic Konakanojo. Para o próximo capítulo de Domestic Konakanojo, praticamente tendo ressaltado o que eu achei, digamos que desses capítulos mais recentes, do final ali, digamos que da minha querida Hina, eu acredito que continuo focando nela. Por quê? Como eu disse, desenvolvimento. A autora não vai deixar passar batido. Eu não acho que a autora vai acabar a obra sem ter, digamos, ao menos mostrado um arco dessa personagem. E como o arco do Natsu tá indo bem, eu acredito que ela pode pegar um gancho. Obviamente, próximo capítulo ainda vai ter foco na escrita, digamos que no sucesso do Natsu, do shousetsu dele. Mas para todo caso, o que ela vai fazer agora? Mostrar personagens antigos? Até acredito que pode ser, mas seria uma amiga da Hina? Será que ela vai receber alguma proposta nova? Será que ela vai expandir a área da sua vida? Será que ela finalmente vai crescer? Será que ela vai fazer alguma viagem? Isso pode muito bem acontecer. Então, eu acho que seria interessante, relevante ela desenvolver a Hina nesse momento atual. Eu acredito que o Natsu e a Rui estão praticamente resolvidos, não tem mais o que mexer neles. É só mostrar o preparativo do casamento, ou até uma cena de fanservice dos dois, mas não quero saber mais de cena fofa, já mostrou cena fofa o suficiente. Eu quero é fanservice mesmo, chip, cena caliente, ecchi. É isso que eu quero, Sasuga Sensei? Então é isso que eu espero. Para todo caso, acredito que ou eles mostram Natsu e Shousetsu, Natsu e Rui, ou mostram Hina se desenvolvendo, ou alguns personagens antigos. É isso que eu acredito. Mas você sabe, né? Lendo o próximo capítulo, assistindo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo vídeo de Domestic Konakanojo. Mata, né?